Capítulo anterior de Este Mundo Tenebroso. Percebeu como ela fala com o corpo e com os olhos? É uma mulher muito provocante. Diabo puro, Mary. Prostituição e lascívia. Mas apesar disso, ela me pareceu inocente. Está realmente precisando de ajuda. Quem ligou, hein? Você não vai acreditar. Uma repórter do jornal Clarim, querendo saber se a pessoa que você excluiu da igreja por adultério foi Alf Brummel. Ouça agora o 4º capítulo da radionovela Este Mundo Tenebroso. O que querem saber? Não disseram. Marshall e Berenice estão na redação, trabalhando com afinco para descobrir os mistérios que envolvem a cidade de Aston. E aí, Berê? Conseguiu alguma informação? Falei com a esposa do pastor Harry. Ela disse que não foi Alf Brummel a pessoa excluída da igreja por adultério, e sim Lou Stanley. Pelo tom da voz, pude perceber que o assunto é bastante grave. Eu vi lá no barbeiro que vão fazer uma assembleia hoje à noite para mandar esse pastor embora. Temos problemas demais para nos ocupar com mais esse, não acha? Você já examinou aquele folheto que traz as matérias facultativas que Julie leciona? Já, mas eu não entendi nada. Que raio de expressões são essas? Introdução ao Deus e à deusa consciência e à arte. Divindade do homem. Bruxaria. A roda sagrada da medicina. Como funcionam os feitiços e os rituais. Ah, você tá brincando comigo. Continue lendo, chefe. Caminhos para a luz interna. Níveis de existência mental, físico e espiritual através da hipnose e da medita... são essas as matérias que ela dá para os alunos? Veja mais. Como gozar o presente através da experiência de vidas passadas e futuras. Que absurdo! Como é que isso foi aprovado pelo Ministério da Educação? Nunca foi. Não são matérias do currículo escolar. São matérias extras para quem estiver interessado em obter felicidade através do conhecimento. Foi o professor Albert Darr, amigo da minha amiga Ruth, que me deu esse plano de aula da professora Langstrad. Geralmente, esses ensinamentos atraem os jovens mais problemáticos, mais solitários, mais complexados da faculdade e da cidade. E a minha filha está assistindo a várias aulas dessa mulher. De certa forma, todas essas pessoas da lista também. Veja, até o pastor Oliver Young, o seu pastor, faz terapia com a professorinha. Agora eu entendo por que as palavras dele nunca me convenceram. Tudo está se encaixando. Veja, um delegado de polícia, um pastor, uma psicóloga, um juiz do distrito, membros do conselho diretor da faculdade, o tesoureiro, tratamento à base de hipnose, bruxaria, líderes e governo mancomunados em função de algo diabólico. Mas o que eles querem? Conheceu Ted Harmel? Ele foi o meu chefe na redação, antes de você chegar. Ai, eu não acredito no que inventaram sobre ele. Mas o pobre está comendo o pão que o diabo amassou porque não aceitou entrar nesse caldeirão. Ele deve saber muito mais do que parece. Ele está morando perto de Windsor, tentando ser um eremita. Liga pra ele, Berê. E divirta-se no final de semana. Quero respostas depois de amanhã. Mary termina de arrumar a cozinha e vai até o quarto dos fundos e encontra o marido de joelhos, orando. Falta meia hora para o início da assembleia que vai estabelecer o destino do pastor Harry Bush. Lucius, o príncipe que rege aquela cidade, um espírito maligno muito forte, está em prontidão, observando os que chegam para a reunião. Algo me incomoda e muito. A presença dos anjos de Deus, o exército dos céus. Vejo guerreiros novos que jamais vi. Tenta manter o controle, Lucius. Não posso crer que os Coleman vão participar da reunião. Como podem estar juntos? Eu destruí seu casamento, levei-os à ruína e agora, de mãos dadas, entram na igreja! Ah, não! Aquele anjo louro enorme acompanhando-os! Eu nunca vi esse guerreiro antes. Nunca o vi antes. De onde vem? Diga-me o seu nome! Você é surdo. Mudo! É tão irracional quanto silencioso! Se não é bom de prosa, deve ser bom de briga.
Se eu puxar da minha espada e fizer picadinho dos Coleman, seus protegidos, talvez você reaja, seu espírito desanimado! Eu estou só, Lucius. Muitos outros estão acampados ao redor dos Colemans. Você já perdeu. Não pode você saber o meu nome e eu não saber o seu! Não estou aqui para me defender. Eu te feri! Parabéns, Shimon. O adversário tentou descontrolar você, mas você resistiu. Está bastante ferido. Está em condição de continuar na batalha? Sim, Tristan. Estou ferido, mas os Colemans estão a salvo. Esse é o nosso papel, companheiro. Vou cuidar dos seus ferimentos enquanto Guido conserta a sua túnica. Eu agradeço a todos por terem comparecido à Assembleia Extraordinária, pois nós temos uma questão dolorosa para resolver. Sendo assim, nós damos início com uma oração e entregamos a direção dessa Assembleia a Deus. Senhor Deus, que a decisão do homem seja a tua decisão. Amém. Amém. A finalidade dessa reunião é discutirmos abertamente os nossos sentimentos com relação ao pastor Harry e colocar um ponto final em todas as calúnias levantadas contra o nosso irmão Lou Stanley. A votação será secreta. Com a palavra, o pastor Harry. Em seguida, ele vai se retirar, a fim de que nós possamos ficar mais à vontade para decidirmos o seu futuro. A paz do Senhor, amados. Sempre considerei um privilégio colocar-me atrás desse púlpito a fim de pregar a palavra de Deus. E mesmo nesta noite eu sinto que eu não posso me desviar da comissão que Deus me deu. Eu não estou aqui para me defender, nem para permitir que vocês decidam o meu futuro. Jesus é meu advogado. E deixo o curso da minha vida aos seus cuidados. Contudo, eu gostaria de ler a palavra de Deus na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, que diz o seguinte: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Repreende, exorta, com toda a longanimidade, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Amém. Bom, alguns de vocês podem estar pensando que estou ficando obcecado, fanático com o Evangelho e que só penso nisso. Vocês têm razão. O chamado de Deus é uma ordem inescapável. É como disse Paulo: ai de mim se não pregar o Evangelho. Quero ser justo com todos, amar, pastorear, alimentar, interceder por todos, sem jamais me corromper. Tenho procurado proceder assim, fora e dentro da igreja, e que o Senhor faça a sua vontade e oriente-os a tomarem a decisão certa. Obrigado. Como é que vai ficar esse negócio, hein? Eu não sei como é que vai ficar isso. Já que Harry não se encontra mais entre nós, vamos ouvir agora as declarações da congregação. Se alguém deseja falar alguma coisa, levante a mão, por favor. Pois não, Sr. Turner? Obrigado, Brummel. Boa noite. Eu não tenho dúvidas que todos conhecem a mim e a minha esposa. Moramos em Ashton há mais de 30 anos e apoiamos esta igreja através de tudo quanto foi dificuldade. Mas estou zangado esta noite por causa do meu amigo Lou Stanley. Vocês podem notar que ele não está aqui. Antigamente ele podia fazer parte dessa igreja, mas esse sujeito, Harry Bush,
pensa que tem o controle da igreja e o direito de julgar as pessoas e chutá-las para fora dela. Ninguém chuta Lou Stanley, se Lou Stanley não quiser. E o próprio fato de Lou Stanley concordar com essa difamação de caráter mostra a bondade do seu coração. Ele já podia ter processado Harry Bush por calúnia e difamação, mas acho que meu amigo e irmão está muito envergonhado por causa das coisas horríveis que foram ditas a seu respeito. Aston costumava ser uma cidade pacífica, como pacífica sempre foi esta igreja. E digo que devemos fazer o que for necessário para que as coisas voltem a ser como antes. Mas para isso, Harry Bush tem que sair. Obrigado. Por favor, eu também gostaria de falar. Pois não, Sr. Coleman. Para quem não me conhece, eu sou o John Coleman. Sou novo aqui na igreja, mas tempo suficiente para conhecer e poder fazer alguma coisa pelo meu pastor. Bem, em geral, eu não falo muito. Eu sou muito tímido para falar em público. Mas esta é uma causa justa. Não tenho dúvida que Harry Bush é um homem de Deus. Particularmente, eu detestaria vê-lo partir. A igreja da qual nós viemos não estava satisfazendo as nossas necessidades e estávamos ficando com fome da palavra e da presença de Deus. Até que encontramos todas essas coisas aqui, sob o ministério do pastor Harry. Meu casamento estava por um triz, meus negócios indo à falência, mas desde quando passamos a orar com ele, Deus restaurou o nosso casamento, renovou o nosso amor, nossas empresas prosperaram, nossa vida espiritual desenvolveu e agora tudo vai muito bem. Quanto à exclusão de Lou Stanley, não foi decisão exclusiva do pastor. Todos nós participamos da decisão, inclusive eu. Porque Jesus ama o pecador, mas condena o adultério. Nosso pastor jamais poderia ser processado por calúnia ou difamação, porque ele foi o último a saber. E quando a decisão da exclusão foi tomada, esse assunto já era motivo de pilhéria e escândalo em toda a cidade. Eu voto a favor de Harry Bush. Obrigado. A permanência do pastor Harry na comunidade de Aston está em jogo. Como eu me saí. Estou orgulhosa de você, meu amor. Nunca ouvi falar tão bem. Deus dá graça quando é por uma boa causa. Vamos ouvir agora o secretário da igreja, Gordon Meyer. E então começa a votação. Um a um vai dando o seu voto secreto. Uns contra, outros a favor. Senhoras e senhores, nossos secretários já estão fazendo a contagem dos votos e logo estaremos anunciando o resultado da votação. Gordon, como está a votação? Indo muito bem. Sinto dizer-lhe, Sr. Coleman, sua performance diante da plateia não impressionou muito. Seu pastor está em maus lençóis. Está mesmo. Em maus lençóis. Um demônio voa às pressas. O anjo Guido interrompe o seu voo. Quem é você? Qual o seu nome? Trapaça. Daqui você não passa. Antes que obtenha êxito no seu trabalho, Trapaça é golpeado por Guido, o anjo guerreiro do Senhor. E as cédulas da votação que estavam nas mãos de Gordon Meyer caem ao chão. E Coleman percebe que Gordon está fazendo trapaça com os votos. O que foi que caiu aí, Gordon? Nada demais, Sr. Coleman. Está tudo sob controle. A contagem dos votos está encerrada. Quero ter certeza disso. Bom seria passar as cédulas ao terceiro secretário e contá-las novamente. Por favor, eu tenho esse direito. Sou um dos eleitores. Sinto muito, não há mais tempo. Brumel já vai anunciar o resultado. Se vocês fizerem isso, eu vou ao jornal e impugnarei essa votação juridicamente. Então, vocês não terão mais suas vidas para controlar, muito menos essa igreja. Por favor. O que você veio fazer aqui? Mesmo contrariado, Gordon Meyer faz o que John Coleman determina.
E logo sai o resultado da votação. Empatado! A votação está empatada! Preciso comunicar isso imediatamente a Brumel. Brumel! Brumel! A votação está empatada e conferida por 3 vezes. Silêncio! Silêncio, por favor! Como empatada, Gordon? Empatada, Brumel. Impossível! Empatada. Ouçam-me, por favor. Silêncio! Silêncio! Eu estou certo de que ninguém deseja prolongar esse negócio além de hoje. Vamos fazer um breve intervalo, tá? E retornaremos para votar outra vez. 2 senhoras idosas que vão em direção à igreja são observadas pelo espírito maligno Lucius. A mais idosa, apoiada na bengala, é ajudada pela mão de uma amiga. Ela não parece nada bem, mas o queixo está firme e os olhos brilhantes e decididos. Lucius está impressionado com a saúde da senhora e comenta sobre isso com o demônio enfermidade. A da bengala, Edith Duster. Essa velha me dá nos nervos. Todas as vezes que estamos para vencer as batalhas, ela aparece. Já está fazendo hora extra na Terra. Não mandei você lançar uma seta de enfermidade nessa velha para que ela não aparecesse aqui hoje. O que você tem feito, enfermidade? Enchido a velha de doenças, meu senhor. Mas nada para a caminhada dessa mulher. Quando se trata da obra de Deus, então, ela sempre diz que sofra eu. A obra de Deus não pode sofrer. Não posso entender o que deu errado, príncipe Lucius. Eu estava certa de que tinha dado um jeito nessa velha. Está doente, mas veio a si mesmo, não é? Tenho certeza de que aquele lá de cima moveu-a até aqui para atrapalhar a votação. E quem é aquela que a acompanha? Não a conheço. Nunca a vi antes. Mas Edith Duster tem muitas amigas, imbatíveis como ela. Devíamos ter pensado nisso e nos preparado mais. Está um caco. Veja como sobe as escadas. Não tem força. Mas a amiga está quase carregando-a nos braços. Essa Edith está precisando ser acometida por um infarto. Ela precisa morrer! Deixe comigo, meu senhor. É pra já! No exato momento em que o espírito de enfermidade se precipita com grande velocidade para cortar as artérias do cérebro de Edith Duster, a amiga que a ajuda se adianta a fim de abrir a porta e se põe bem na frente da seta lançada. A ponta da espada do demônio bate no ombro da amiga de Duster, como se fosse de concreto, e o espírito de enfermidade, aos trambolhões, vai parar no pátio da igreja. Enquanto Edith entra sem se dar conta do livramento que acaba de receber. Irmã Edith, não esperávamos vê-la aqui hoje. A senhora veio sozinha? Nunca ando sozinha, meu irmão. Eu estava vendo os anjos do Senhor acampados ao meu redor. Aleluia. Maldição! O que foi que aconteceu? A enfermidade errou o alvo ou foi algum dos guerreiros do lado de lá? Ao vê-la, Alf Brumel sente o chão se abrir. Acredito, Edith Duster aqui! Mas essa velha não estava doente? Viu o que aconteceu, Guido? Capitão Tal é capaz de tudo. Ele conseguiu mais uma vez e Edith Duster chegou a tempo. Foi ele que trouxe Edith pelos braços como se fosse uma de suas amigas? Por isso Lucius não o reconheceu. Brumel está nervoso. Ele até pode ver os olhos ardentes de Julie Langstrath, caso a votação saia errada. Atenção, pessoal, por favor, silêncio, por favor. Vamos nos reunir aqui, vamos reiniciar a Assembleia, por favor. Por favor, juntem-se aqui. Vamos reiniciar a Assembleia e nos prepararmos para outra votação, por favor. Os presentes, por favor, se acomodem e façam silêncio, por favor. Creio que nós já tivemos tempo para repensar a votação acerca do futuro da igreja.
Nesse exato momento, a porta se abre. O silêncio cai como uma mortalha sobre todo o grupo. Lou Stanley acaba de chegar. Sombrio, acena com a cabeça, cumprimentando a todos e assentando-se num banco dos fundos. Irmão Brumel, Lou Stanley acabou de chegar. Não esperava ele aqui. Assegure-se de que Stanley também receba uma cédula. Mas... Faça o que eu estou te mandando. Diego, esteja pronto para qualquer truque que Lucius possa pregar. Pode ser que essa votação ainda demore bastante. Quanto mais agora que Lou Stanley chegou. Eles vão tentar usar o voto de Stanley para o desempate. O que fazer, Shimon? Aguardar. As cédulas são recolhidas e Lucius mantém seus demônios em cerco fechado ao redor de cada receptáculo de coleta e os olhos em cada guerreiro celeste. Gordon e Coleman contam novamente os votos. A tensão é grande. Por fim, um papel contendo o resultado chega até Brumel, que, visivelmente abalado, precisa de alguns momentos para se recompor diante da plateia ávida pelo resultado. 28 a 26. Eu não sei como é que vai ficar esse negócio. Que coisa. E aí? Ele fica ou vai? Harry Bush fica. Harry venceu por 2 votos de diferença. Um voto foi de Edith Duster. E o outro? Não pode ser de Lou Stanley, pode, Driscoll? Lou Stanley não votaria em Harry Bush. Com certeza a amiga de Edith Duster votou. Não votou, Capitão Tal? O importante é que o povo está orando e o Espírito de Deus trabalhando através de nós. Vamos montar guarda. Com certeza haverá espíritos irados sobre a cidade esta noite. Tarde da noite, Julie flutua num transe inescapável entre uma vida atormentada na Terra e a proximidade das chamas ardentes do inferno. Demônios se apossam do seu corpo e jogam Julie no chão. Ela tem a impressão que seu crânio está sendo esmagado. Sente garras rasgando-lhe a garganta. Ela quer gritar, mas não consegue. Eles dominam o seu corpo. Ela está prestes a morrer. Possuída por demônios, eles falam pela sua boca. Você fracassou! Fracassou! Não! Não! Ai! Foi um pesadelo ou um aviso? Brumel perdeu! Ele perdeu! Maldito! Mádio! Eu não vou falhar! Não! Eu não vou falhar! Eu não vou falhar! Atende, Julie, atende. Preciso te contar o que aconteceu. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando descobrirem que eu falhei. Sean e Sandy conversam, observando a natureza e os pardais que piam correndo atrás das migalhas de pão que eles jogam pelo chão. Eu adoro o modo pelo qual o universo todo se encaixa. E o que acontece quando ele não se encaixa? Mas ele sempre se encaixa. Então como você explica os problemas que eu tenho com os meus pais? É simples. Nenhuma de suas mentes está sintonizada corretamente. É como uma estação de rádio. Se o sinal está fraco e as vozes chiam, a culpa não é da transmissora. Acerte a sua estação. Parece simples, mas não é. O que eu não entendo é que eu e meus pais somos supostamente cristãos e nos amamos, mas nada fazemos além de discutir. Eu já vivi assim com os meus pais, mas eu resolvi o problema quando fiz a minha parte. Não podemos fazer as pessoas mudarem, mas se estivermos em sintonia com o universo... Para, Shaw. Você fala o tempo todo em universo. Você não acredita em Deus? Eu não acredito nesse Deus que os religiosos colocam dentro de um vidro, guardando só para si, segundo seus próprios caprichos e ideias. O Deus que eu conheço faz tudo se encaixar. Tudo é feito da mesma essência, do mesmo espírito, da mesma energia. Não sei que definição você dá a Deus, mas eu acho que não é a mesma que eu dou. Minha cabeça está confusa demais com relação a tudo, mas eu não quero que esteja mais ainda com relação a Deus. Sandy, esse Deus pessoal que você defende não existe. Isso é definição religiosa. É uma perspectiva bastante limitada. Apenas uma visão parcial da verdade total. Agora você está parecendo a professora Julie.
Eu tenho tido muitos problemas com os meus pais por causa das ideias dela. Mas ela tá certa. Ninguém pode dizer que tem a verdade. Somos todos cegos. Um bando de insetos rastejando pelo chão sem jamais olhar pra cima. Mas o que é isso que você está dizendo, Sean? Está tentando desvirtuar a minha filha da fé que professamos. Você trouxe a Sandy de volta. Deixamos você frequentar a nossa casa. E agora você traz ideias místicas e esotéricas para perturbar o nosso ambiente familiar? Mamãe... Senhora Kate, eu só estava tentando ajudar. Você não está ajudando. Estamos cheios de problemas e antes que Marshall pegue você repetindo essas filosofias baratas que negam a existência do nosso Deus, é melhor você não aparecer mais aqui. Mamãe não fala assim. Desculpe, eu só queria ajudar. Com licença. Era só o que me faltava. A gente pensando que está lutando com o inimigo lá fora e o inimigo está aqui dentro. E você, Sandy? Já passou dos limites com esses conflitos interiores que mais parecem caprichos de menina mimada? Eu te amo muito. Mas você vai ter que decidir se quiser formar uma família conosco. Vai ter que se adequar ao nosso ambiente. Isso quer dizer assumir ou sumir, não é? Você tem razão. A minha vida não está aqui com vocês. Estou tentando dar uma oportunidade, mas vocês não merecem tanto sacrifício. O capitão Tal e suas tropas reúnem-se de novo na igrejinha. E desta vez estão mais animados. Conquistaram na noite anterior mais uma vitória, embora pequena. Ao todo eram 23 guerreiros poderosos. O número dos adversários era bem maior, mas à medida que a congregação ora, o número vai aumentando, passando de 23 para 47 guerreiros poderosos. Tal tem uma lista com os nomes dos remanescentes. Estes são os remanescentes. Quanto mais oram, mais nos fortalecem. Muitos estão retornando à casa de Deus. Tragam essa gente para a igreja. Quero que todos estejam orando. Gosto da sensação que isso me dá, capitão. Mas, e Rufar? Acha que ele desconfia da sua presença aqui? Nós dois nos conhecemos muito bem. Com certeza ele está esperando briga, mas é exatamente o que não vamos fazer, pelo menos por enquanto. Vamos esperar até que a cobertura de oração seja suficiente para que possamos vencer. Rufar não é príncipe de cidadelas, mas de impérios, e jamais viria por uma tarefa abaixo do seu orgulho. Guido, como vai Marshall? Não muito bem. Um espírito complacente tentou adormecê-lo, mas foi banido por ter fracassado. O que eles queriam? Que Hogan vivesse como um urso em hibernação? Nathan, Armot, vocês têm mais guerreiros agora. Levem quantos precisarem para cercar Marshall Hogan. Uma boa quantidade de guerreiros intimida mais do que muitas espadas. A Rádio 93 apresentou Este Mundo Tenebroso.